por que que a gente acaba entrando nessa corrida aí dos ratos, de trabalhar muito e se sentir sobrecarregado, se sentir frustrado, trabalhar em locais que a gente não gosta, enfim. O primeiro erro é, a gente tem uma demanda muito grande de trabalho, isso é verdade. O médico se forma, termina a residência, ele trabalha, vai acabar que vai ter muita oportunidade de trabalho. E aí a gente acaba o quê? Dizendo sim para a maioria dessas coisas. Para a maioria dessas coisas. E aí quando a gente diz sim para a maioria dessas coisas, a gente, beleza, no primeiro momento é legal. Nosso padrão, nosso poder de compra aumenta. A gente pode ir para uma casa bacana, para um carro legal, até aí tudo bem, nada de errado. Um outro erro que a gente acaba fazendo, que é um empilhamento de erros. Você começa a comprar o que você não precisa para atender uma demanda social de pessoas que você nem conhece e acaba só aumentando a necessidade de trabalhar mais. Então, onde é que está escrito, qual é a pedra, qual é o testamento qual é a Bíblia que está escrito que o médico precisa andar de Mercedes? Se o médico não andar de Mercedes, ou de BMW, ou de Audi, ou de qualquer carro importado que seja, ele não tem sucesso. Quem foi que disse isso e por que isso é verdade? Não tem nada de errado com ter uma Mercedes ou ter um carro importado, tá? Não tem nada de errado. A questão é, por que todo médico precisa disso? Quem disse? Eu não preciso disso. Por que todo médico precisa morar numa cobertura? Por que todo médico precisa ter 2, 3 apartamentos? Por que todo médico precisa ter, enfim, 3 carros na garagem? Né? Não precisa. E principalmente quando a gente está começando a nossa carreira, né? Ou quando você está fazendo uma transição de carreira. E, de novo, não estou fazendo apologia à pobreza, não. É porque o grande lance é que, olha só, empilhamento de erros. A gente tem uma demanda grande de trabalho, a gente aceita essa demanda grande de trabalho, a gente começa a aumentar o nosso padrão de consumo muito rápido, depois isso se traduz em quê? Em aumento de mais trabalho. E aí o que ensinam pra gente na formação tradicional? Ensinam pra gente a vender só tempo. A gente troca o nosso tempo por dinheiro. Se você é clínico, você troca por consulta. Se você é cirurgião, você troca por procedimentos. Então você acaba que vai ter que trabalhar mais para manter aquele padrão. A gente não aprende na formação tradicional a transformar a nossa carreira num negócio, a monetizar. A gente não tem um produto, a gente só vende tempo, a gente não vende um produto ou um serviço com valor agregado. Todo o nosso dinheiro depende da nossa força de trabalho, porque a gente vende tempo. O que acaba é que a gente acaba tendo que sair de casa, e aí a gente vai querer casar, aí a gente vai querer ter filho, aí a gente não consegue dar atenção para o marido, para a esposa, a gente não consegue dar atenção que a gente sempre sonhou para os nossos filhos. E aí isso vira o círculo vicioso que a gente tanto chama, né? A gente trabalha muito, trabalha em locais que a gente não quer, a gente até ganha bem, mas por outro lado, a nossa vida está extremamente desbalanceada. A gente não tem saúde, nossos relacionamentos estão frágeis, e é por isso que tanta gente acaba se divorciando, os filhos acabam crescendo sem os pais. Então, esse é o círculo vicioso, tá? Então, o que acontece? Vamos falar do jeito certo. O que o livro fala, né? Vamos falar um pouquinho do livro aqui. O essencialismo, ele é um antídoto para o estresse, para o cansaço e a compulsão por fazer tudo. A gente não precisa fazer tudo. Aí eu trago de novo aquela crença que disseram pra gente que a gente precisa ser o herói, que a gente não pode dizer não, sabe? Que a gente precisa socorrer o mundo. Pô, às vezes você tá no seu domingo, no seu condomínio aí com a sua família, e aí o teu vizinho, o teu parente te liga e fala assim, corre aqui. Aconteceu isso com a gente ontem. Ontem a gente estava aqui em casa, enfim, e aí teve uma pessoa que entrou em contato, querendo que a gente atenda. E, sabe, não faz sentido. O médico também é gente, bota aí hashtag, médico também é gente. A gente também precisa de momentos off com nossos familiares, com a gente. Eu adoro ler. O domingo, pra mim, é um momento que eu gosto de tirar pra ler, é um momento que eu quero estar 100% com a minha filha, com a minha esposa. É um momento que eu quero ver um filme, sabe, que eu quero, enfim, passear com a minha cachorra. Então, eu não quero ser médico o tempo todo. Não é porque eu me formei em medicina que eu tenho que atender todo mundo em todos os lugares. Então, a gente precisa aprender a dizer não com elegância para essas pessoas. É isso. Uma leitura indispensável para quem quer recuperar o controle da saúde, do bem-estar e da felicidade. Então é o seguinte, o livro fala o seguinte, se você não aprender a dizer não para as pessoas, você vai estar sempre apagando incêndio, você vai estar sempre... Se você não definir a sua agenda, o que é importante para você na sua agenda, você vai ser sempre a agenda de alguém. Se você não definir que no domingo, por exemplo, é o domingo da família, né, você nunca vai ter um momento da família. Se você não definir que você só vai atender os seus pacientes em determinado horário e você pactuar isso com eles, esses pacientes eles vão te incomodar de madrugada. Então não é o fato de você deixar o paciente com seu telefone ou não. Muitos colegas têm receio disso. Na verdade é uma falta de pactuação sua. Se você pactuar e falar assim, olha, o horário de eu responder os pacientes todos os dias, de segunda a sexta, é entre, sei lá, aí você vai definir o melhor horário para você. Mas, por exemplo, entre 16 e 17 horas é o horário dos pacientes. Você vai tirar 1 hora
para conversar com esses pacientes, para interagir com eles, para responder e-mail, para responder WhatsApp, seja lá o que for. E aí você vai educar esses pacientes, né, para isso. E eles vão te respeitar por isso, eles vão dizer, e aí você vai criar uma cultura com seus pacientes. E aí eles vão, por exemplo, vamos supor que, sei lá, um familiar desse paciente diga, mamãe, ou papai, sei lá, entre em contato com o doutor, com a doutora e pergunta dele isso, não sei o que, não sei o que. E é normal, é comum, e tudo bem ele entrar em contato com você. E a gente até recomenda que você deixe essa porta aberta. Mas, se você educar esse paciente, o que ele vai falar para o familiar? Ele vai dizer, calma, o horário de entrar em contato com o doutor e com a doutora é somente entre 16 e 17 horas. Então hoje já não dá mais, amanhã eu entro em contato, tá? Se for uma coisa urgente, Sidney, eu não teria que ajudar esse paciente? Não! Se for uma coisa urgente, ele vai no pronto-socorro, ele vai no hospital, sabe? Se for uma coisa urgente, ele vai te ligar, entendeu? E aí você vai, inclusive, recomendar ele pro hospital.